até que o pai envia o filho, aqueles que creem no filho, como nós já falamos aqui, eles se tornam filhos de Deus. Então, olha só, nós não só nascemos pecadores, mas nós nascemos órfãos também. E órfão, preste atenção, órfão não é alguém que não tem pai. Todos têm pai, concorda comigo? Órfão não é que não tem pai. O órfão é aquele que não tem um relacionamento com o pai. Órfão é aquele que foi abandonado, é aquele que foi, de alguma maneira, deixado de lado, ou é aquele que ele pode ter um pai, ele pode estar morando com seu pai, ele pode conviver com seu pai, mas não tem relacionamento com seu pai. Ele é um órfão. Nós achamos que pai é simplesmente, né, o título. Nós achamos que pai é simplesmente, né, aquele nome que está lá no registro, né, geral. Pai, filiação, mãe e pai. Não, isso é no aspecto natural. Mas eu estou falando para você no mundo espiritual. Então, todos nós nascemos órfãos. Por quê? Por causa do pecado. E aí a dificuldade é de estabelecer um relacionamento. Então, hoje o relacionamento, irmãos, a dificuldade de relacionamento em todas as esferas é porque nós ainda talvez não tivemos não só a revelação, mas a mente renovada sobre a paternidade de Deus. Você que é filho, você que é pai, não é sobre uma posição, não é sobre uma função, é sobre um relacionamento. Então, a orfandade é a condição da humanidade. E aí você vai ver, a pessoa que é órfã, ela se torna totalmente vulnerável. A principal característica da orfandade é a vulnerabilidade, porque ele vai atrás de qualquer pessoa que passa confiança para ele, que passa segurança para ele. Então, vou dar aqui uma ilustração para você. A falta de paternidade, então o resultado é a orfandade. Vamos dar um exemplo na questão de uma menina, o efeito que gera isso numa menina. Porque a figura do pai e a paternidade desse pai para essa menina vai gerar nela algumas coisas, e a principal delas é segurança. O pai se torna um modelo de homem para ela. O pai é o homem, né, que é o primeiro homem que uma menina deve se apaixonar, é o pai dela. É o pai dela. Não, meu pai é o modelo. O meu pai é o padrão. E aí ele vai ver como que o pai, né, relaciona com a mãe, como que o pai, né, cuida da casa, como que é esse relacionamento. Então a menina se apaixona pelo pai, ok? Então o pai é. Quando eu não tenho essa figura, e essa é uma necessidade de qualquer pessoa, quando ela tem lá 12 anos, qualquer pessoa que falar para ela alguma coisa que passa a segurança, ela já se entrega. E aí você vai ver as crianças, meninas sendo aliciadas, sendo violentadas. Por quê? Porque ela viu naquela pessoa, de alguma maneira, a segurança. Faz sentido isso que eu estou falando? Então, olha só o resultado, os irmãos estão vendo? Olha só o resultado dessa falta de exercício da paternidade. Vamos falar do menino agora. Quando ele não tem o relacionamento com o pai de paternidade, ok? Aqui eu estou falando no sentido saudável. O que vai acontecer com esse menino? Ele vai crescer também inseguro. Inseguro. E ele vai se tornar o quê? O nene da mamãe. Isso, exatamente. É daqui que vem o nene, né? É daqui. Por quê? Porque se o pai não posiciona, o que acontece? Ele vai ser sempre protegido da mãe. Então vamos lá, ele vai ter 13 anos. 13 anos é uma boa idade. Para o que eu vou falar, né? Por exemplo. Pode ser até antes, mas vou dar 13 para não escandalizar ninguém. 13 anos, ele está lá. 9 horas da manhã, o pai chega. Pá, mas esse menino está dormindo até essa hora. O que a mãe vai dizer? Deixa ele dormir. Tadinho. Coitadinho dele, deixa ele dormir um pouquinho mais. Ele dorme até que hora? 11 horas. O que ele vai comer? Todinho e traquinas. Brabo, indignado com a vida, olhando a TV Globinho. Mas ele é o neném da mãe, coitadinho dele. Não, deixa ele. Aí ele vai lá, está com 20 anos. Ele casa. Qual que é o resultado do casamento dele? Ele vai continuar sendo o neném da mãe.
Lá no trabalho dele, quem é que vai falar por ele? Teve um testemunho que chegou até mim uma vez, que foi a mãe que foi pedir o emprego para o rapaz. Isso acontece. Eu pensei, deve ter uns 12, 13 anos, assim, né? 19 anos. Aí ele trabalhou um dia, não quis mais. Quem é que foi dizer que ele não queria mais? A mãe. Imagina um rapaz desse casado. Tu imagina um rapaz desse engravidar uma menina. Que resultado nós vamos ter nessa criança? Vocês estão vendo onde vai aqui? E aonde que nós resolvemos isso? O Evangelho de Deus. Somente tendo a revelação do bom Pai. Porque, irmãos, eu e você, nascemos órfãos, essa era a nossa condição. Mas agora, a palavra de Deus diz, como Lucas diz aqui, nós não somos mais órfãos. Nós cremos em Cristo e nós recebemos um Espírito, e esse Espírito é um Espírito de adoção. Um Espírito de adoção, e esse Espírito que está dentro de nós, agora ele clama. O que é clamar? Ele fala. Ele fala, e o que ele fala? Ele fala Abba Pai. Então agora ele sabe que Deus é Pai. Ele sabe que não é mais órfão. Porque ele entende agora que existe alguém que é por ele. E esse é o impacto do Evangelho. Antes eu e você estávamos no pecado, nós éramos órfãos, mas Deus, o Pai, envia quem? Ele envia o Filho para nos resgatar. E o Filho nos faz tornar filhos também. Então agora aquele órfão, ok? Aquele órfão mesmo tendo pai ou não tendo pai, mas aquele órfão não tendo relacionamento com Deus, ele agora passa a ter um pai, ele agora passa a ter segurança, ele passa a ter convicção, ele passa a ter certeza, ele passa a ter responsabilidade, ele passa agora a ter a convicção de que Deus tem algo na vida dele. Ele não vive mais baseado nos seus sentimentos, ele não vive mais baseado nas coisas exteriores, mas ele vive agora baseado naquilo que o Pai fala dele. E agora você não é mais órfão, você pode ter segurança. Você pode ter segurança. Pastor, mas para mim é tão complexo isso, é tão difícil isso. Ok, não importa a sua história, o que importa é o que Ele vai fazer na sua vida. Entende? Então a nossa condição era essa, mas agora a condição é outra, você tem um Pai. Só que aqui, irmãos, é a revelação que nós como igreja falamos há anos. Só que hoje o Espírito falou para mim que essa revelação ainda ela é rasa. Não basta você saber que Deus é seu Pai. Você precisa ter uma experiência que Ele é bom Pai. Você sabia que os judeus, eles sabiam que Deus era Pai deles? Eu sei que nós damos a ênfase, Jesus veio trazer o nome de Deus, e aí Ele é Pai, sim. Mas existem no mínimo ali 10 citações no Antigo Testamento que Deus é Pai. Só que o conceito ou conhecimento e a experiência que os judeus tinham de Deus sendo Pai era sobre a nação de Israel. A história toda começa Deus criando o homem e a mulher e formando ali uma família. E o projeto de Deus é que essa família fosse multiplicando. Entrou o pecado, distanciou de Deus. Aí Deus levanta, um homem chamado Noé, lembra? Noé era essa figura que aí para fazer um recomeço de Deus. Adão pecou, Deus recomeça com Noé. Noé também não continua, porque Deus diz, gente, não tem, eu vou ter que vir mandar o dilúvio, vou ter que terminar com tudo. Não deu certo desse jeito. Aí Deus recomeça de novo, ele recomeça como? Ele recomeça com um homem chamado Abraão. E Abraão, ele é o pai, ele é o patriarca da nação de Israel. Então a nação de Israel, todo judeu, no ventre da mãe, ele nasceu, cresceu ouvindo que Abraão era pai dele. Ele cresceu ouvindo que Deus é o pai da nação de Israel. E aí, na consequência da história toda, Jesus é enviado por Deus. Só que o que irritava os judeus não era que Jesus dizia que Deus era pai. O que irritava os judeus era quando Jesus dizia, o meu pai. Eles sabiam que Deus era pai de Israel, mas Jesus diz, não, ele é meu pai. Jesus diz, as obras que eu faço são as obras do meu Pai. As palavras que eu falo são as palavras do meu Pai. Eles disseram assim, não, só um pouquinho, como?
como que ele é teu pai? O nosso pai é Abraão. Nós sabemos da história que Deus é pai. Jesus está dizendo, não, eu não estou falando dessa revelação de que Deus é pai de Israel. Eu estou falando da revelação de que ele é o meu pai. Aí confundiu todos eles. Porque como que o Lucas falou? Todo mundo nasce com o conceito de que é filho de Deus. Ok. Embora não seja bíblico, é o conceito que as pessoas têm. Mas o conceito que ela tem não é individual. O conceito que ela tem, ela é coletivo, porque ela acha que toda pessoa que nasceu, ela é filha de Deus. Então tá lá, você já sabe a cena que eu sempre falo, né? Sexta-feira, de tarde, de tardezinha. Trabalhou a semana toda, cansado, chega em casa, liga no esporte, senta no sofá, pezinho para cima, suquinho de laranja, todinho, bota as pernas para cima e diz, eu também sou filho de Deus. Ok, mas o conceito é geral. É muito diferente você saber que Deus é pai. Outra coisa é ele saber que ele é o seu pai. Existe um aspecto de individualidade, existe um aspecto de experiência. Você precisa ter a experiência de que Deus é o seu pai. Quando Jesus é enviado, ele vem trazer, irmãos, a ideia do Pai Nosso. Ele vem trazer a ideia de um relacionamento. Jesus não vem trazer um título, Jesus não vem trazer agora uma posição, Jesus vem trazer uma maneira de relacionar. Vamos ler juntos, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6 primeiro. Aqui é o Sermão do Monte, versículo 6, Jesus diz assim, mas ao orar, está falando sobre oração, ok? Mas eu quero pegar a questão do Pai. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. O que Jesus está dizendo para você? Não é só ele que é filho, agora você é filho. Então está dizendo, você pode orar, você pode ter acesso, você pode conversar, você pode relacionar. Por quê? Porque ele é o seu Pai. Pastor, Deus é pai. Sim, mas ele é seu pai. Você que é em Cristo, ele é seu pai. Você pode chamar ele de meu pai. Como que você ora? Você ora falando meu pai? Jesus ensina aqui a orar. Ele diz assim, não orem igual os gentios. E aí podemos colocar igual aqueles que são órfãos, aqueles que não têm conhecimento e revelação de Deus. Mas quando orar, entra no teu quarto. E Jesus não está dizendo aqui, gente, oração é só no quarto. Pastor, é por isso que eu não oro no culto, eu só oro em casa, porque Jesus disse, não, Jesus está dizendo o seguinte, secreto, você e ele, relacionamento, está dizendo, você e ele, você pode falar com ele, você entra no seu quarto, você fala com ele, por quê? Porque você tem acesso por causa de Cristo Jesus, você tem acesso por causa do sangue, você pode chamar Deus, você pode entrar no seu quarto, sair do seu quarto, na cozinha, na sala, aqui de joelho, em pé, deitado, com o olho fechado, com o olho aberto, você pode dizer, meu Pai que está no céu. Ele é o nosso Pai, mas ele é o seu Pai. E aqui que nós entramos na necessidade de renovação da mente. Por quê? Qual que é a base de nós relacionarmos com Deus, que é nosso Pai? Você sabia que Deus e Pai não são duas coisas distintas, irmãos? Não, ele é Deus, né? Ele é Deus, como uma característica, e a outra é Pai. Não, é uma só. O teu Deus é o teu Pai. O teu Pai é o teu Deus. Não são duas coisas diferentes. É a mesma coisa, é a mesma pessoa. Só que aí quando nós vamos relacionar agora com esse Pai, qual que é a nossa base? A nossa base é a nossa experiência. É a nossa experiência. Então, por exemplo, se você teve aqui um pai, né? O seu pai, ele dava todos os todinhos e traquinas para você. Tudo que você queria. Tudo que você queria e tal, de qualquer jeito, dava tudo que você queria. Aí agora você creu em Cristo, você é filho de Deus. E agora você sabe que Deus é pai. Ok?
E agora você vai pedir algo para o seu pai celestial, e ele vai dizer, não, não vou dar. O que você vai dizer? Não, esse aqui não é meu pai. Por quê? Porque o meu pai, eu pedi, ele me dava tudo. Consegue entender? A pessoa usa a experiência dela para relacionar com o pai que está no céu, aquele que recebeu tudo. E aquele que nunca recebeu nada do pai, sempre não, e não, e não, nunca deu nada. Você acha que ele vai pedir algo para Deus? Não vai, por quê? Porque eu não pedi, nunca recebi, por que eu vou pedir? Você entende como a nossa mente precisa ser renovada? Nós precisamos de aprender a relacionar com quem? Com o nosso pai. Você precisa aprender a relacionar com o seu pai. Porque quando você aprender a relacionar com seu pai, você vai ver o impacto que vai gerar na sua vida. Porque até então, a sua experiência anterior, ela não define aquilo que Deus tem para você. E aqui, um dos principais aspectos que nós condicionamos o nosso relacionamento é a experiência. O segundo aspecto é porque falta-nos essa revelação e essa mente renovada da maneira que nós fomos feitos filhos. Então, por exemplo, você crê que você é filho de Deus por causa daquilo que Cristo fez, amém? Por que você, quando faz alguma coisa de errado, ou alguma coisa acontece de errado na sua vida, você considera que não é filho de Deus? Você não fez nada para ser filho, amém? Por que você acha que aquilo que você faz define você não ser mais filho? Aí vem aqueles, eu acho que eu não sou filho de Deus, porque olha, a minha vida está dando tudo de errado. Hoje, esse fundamento vai se firmar no seu coração. Você precisa de ter uma convicção. Se você quer edificar a sua vida, se você quer crescer, você quer avançar, isso aqui é para qualquer área da sua vida. Você precisa estar alicerçado no amor e na graça de Deus, sabendo convictamente que você é filho amado e nada que você faça ou deixe de fazer vai mudar isso, nada, porque foi Ele que fez. Isso vai implicar nas suas atitudes. Isso vai implicar em você que é pai, na sua atuação como pai. Isso vai implicar na maneira de você fechar negócio. Isso vai implicar na maneira de você planejar, crescer e avançar. Porque você está na base segura. Hoje, até hoje, talvez a base para você fazer muita coisa foi a dúvida, a indecisão ou ainda o medo. Ainda o medo, aquela coisa, eu vou fazer, mas eu não sei se é para mim fazer. E aí eu não sei se eu vou fazer, não sei se eu faço ou eu não faço, se eu vou ou se eu não vou. Essa dúvida, essa incerteza. Mas quando você tem a convicção aqui, dessa estrutura, desse fundamento que você está ali, que Ele é o seu Pai, e você agora tem relacionamento com Ele, aqui você vai avançar. Aqui você vai crescer. Então Ele é o seu Pai. Coloca o versículo 9 agora. Mateus 6, 9. Aí Jesus vai ensinar a oração, né? Modelo. Como que você vai orar? Você vai orar dizendo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome. Não é a palavra aqui, né? Você sabe disso. Ele está trazendo um modelo, um padrão. Então, como que você vai relacionar? Como que você vai orar? Como que você vai lidar com Ele? Sabendo que Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Você vai dizer, meu Pai. Meu Pai, eu estou passando por isso. Meu Pai, eu preciso de uma direção. Meu Pai, eu preciso da provisão. Meu Pai, eu preciso de uma palavra. Meu Pai, eu preciso de ser direcionado. Meu Pai, eu preciso de Ti. Essa é a base de você relacionar. Ou você vai relacionar, olha só a nossa experiência, ou você vai relacionar com Ele, com seu Pai, só quando você tem necessidade. Ou quando você tem necessidade, você não relaciona. Ele é o seu Pai. Ele é seu Pai. Ele é o seu Pai. Ele é o seu Pai. Vai um pouquinho para frente, versículo 25. Vamos ler ali. Jesus está falando do Pai. Por isso eu digo a vocês, não se preocupe com a sua vida, quanto irão de comer e beber, nem como o corpo, quanto que irão de vestir.
Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. O Pai de vocês, o seu Pai, Ele sabe que você precisa. Então o convite de Deus hoje é para você relacionar com Ele como um pai. Só que como que se relaciona com o Pai? Jesus nos mostra como relaciona com o Pai. Porque é que é interessante, muita gente confunde Jesus e o Pai são um só, ele diz isso, João 14, ok? Mas Jesus, ele não é o Pai, Jesus é o Filho, mas é o Filho que veio mostrar o Pai. Então o Filho vem mostrar como que relaciona com o Pai. Então se você quer saber como relaciona com Deus, sendo Pai, leia os Evangelhos, leia Jesus, veja como Jesus relaciona com o Pai. Veja como Jesus relaciona. Se você vê como Jesus relaciona com as pessoas, você vai conseguir vislumbrar como ele relaciona com o Pai. Porque você sabia que a maneira que você relaciona com as pessoas, ela mostra a maneira que você relaciona com Deus. Por exemplo, se você crê que Deus é alguém muito rígido, se você crê que Deus é alguém que é alguém que condena e que acusa as pessoas, como que você vai ser com as pessoas? Você vai condenar e acusar as pessoas. A maneira que você relaciona no horizontal, ela denuncia a maneira que você relaciona no vertical. E não tem a ver com Deus. Ele é um bom pai, ele é o pai, mas é a maneira que você relaciona com ele. Então, olha só, a minha mente, a sua mente precisa ser transformada, renovada, para nós aprendermos a relacionar com Deus como pai, amém? E isso vai implicar nos seus relacionamentos aqui. Isso vai implicar lá, você que é pai, na sua casa. Porque muitas pessoas, então, acham que a paternidade de Deus está ligado ao quê? Está ligado a deixar o filho fazer o que ele quiser. Então, um aspecto, eu comentei na última semana aqui, em relação à paternidade de Deus. A palavra de Deus diz que Deus, ele é o nosso pai, amém? E a palavra diz que o pai disciplina a quem ele ama. Então agora, imagina eu, sendo pai, não vou disciplinar os meus filhos? Como você, pai, se sente disciplinando seus filhos? Pastor, eu sinto mal. Geralmente as mulheres que ficam acusadas de disciplinar, né? Por isso que é o homem que tem que disciplinar. É o homem que tem que disciplinar. É o pai que tem que disciplinar. Por quê? Porque eu amo os meus filhos. Eu amo eles. Então, não, disciplina não tem a ver. Onde está o amor? Mas a palavra de Deus diz que se há disciplina, há amor. Parece que são dois conceitos que são contraditórios, mas pelo contrário, é o mesmo. Então, você que é pai e você que é mãe também, entra junto na história, é necessário disciplinar os seus filhos. É necessário. Sei que os filhos estão aí, os pais estão dizendo, fala Deus, fala Deus. Eu sei que tem muitos pais, na inocência, não sei se é inocência a palavra, mas vamos dizer que é inocência. Quando o filho faz uma coisa de errado, o que eles falam? Eu vou falar pro pastor. Não mente que eu vou falar pro pastor. Aí a criança mente, quando ela chega na igreja, ela sai lá do outro lado, nem passa perto de mim. Que vai passar, a mãe falou o pastor vai me pegar. Mas quem é que tem que disciplinar? É o pai, a mãe. Entende? Não, é o pastor. O pastor, vou falar que tu está mentindo. Entende que o pastor vira o diabo daí para as crianças?
Sabe por que o pai e a mãe fazem isso? Porque ele não teve revelação da paternidade de Deus. Ele tenta terceirizar. Não tem terceirizar. Você, pai, mãe, não terceirize. Nem para o pastor, nem para a escola. Não terceirize para a escola as nossas responsabilidades. Não pense. Não terceirize para a televisão. Não terceirize para o celular. Bota o filho no celular e aí deixa o filho ali. Não, é o celular que vai doutrinar o filho. Com certeza vai, mas já sabe que doutrina vai ter. Não faça isso, não ache que é escola, não ache que não, é você pai, você mãe, você pai, você foi colocado nessa posição, é você, esse é o seu chamado, é para isso que Deus escolheu você. É por isso que nós vamos ver, ok, uma geração, né, de jovens, e hoje muitos adultos irresponsáveis, e essa era a nossa história, até o Evangelho nos encontrar, até Jesus nos encontrar e mudar a nossa mente, hoje nos trazer essa revelação. Pastor, mas dá trabalho. Sim, tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho, mas você vai escolher aonde você vai investir, no que você vai trabalhar. Então, o conceito de paternidade que tem é que tem que dar tudo para o filho. Me diz aonde está escrito que o pai tem que dar tudo para o filho. Não, pastor, eu tenho que trabalhar, eu trabalho em 2 empregos, que nem o pai do Cristo. Para daí eu poder dar tudo para os meus filhos. Não faça isso. Preste atenção, você pai, mãe, não estrague o seu filho. Não dê tudo para ele. Não dê tudo para o seu filho. Como assim, pastor? Eu não tenho que dar provisão? Sim, a provisão dentro do propósito de Deus, mas não dê tudo para o seu filho. Você precisa saber dizer não. Você precisa colocar limite. Você precisa dizer, não, isso aqui não funciona assim. E sem ficar condenado e acusado. E sem dizer não agora e 5 minutos depois dizer, então vai. Não, você precisa de entender, por isso que a nossa mente precisa ser renovada. Deus quer que você, pai, expresse Ele aqui na terra. Seu filho, ele não é seu inimigo. Mas também não é seu amiguinho. Ele é seu filho. Muitas mães, né? Vou colocar as mães na história junto aqui. É que está junto, né, mas os pais também entraram nessa onda, alguns. Mãe quer ser a melhor amiga da filha, já viu isso? Esquece, você é mãe, não é amiga. Ai, amiga, imagina. Tem que ser inimigo? Não tem que ser inimigo, estão entendendo o que eu quero dizer? Porque um amigo, o que o amigo faz? O amigo, não, tá tudo certo. Como é que é na escola? Ah, vamos matar os 2 de química hoje? Vamos. É assim que o amigo vai dizer, não é? Vamos dizer para tua mãe que, né, a gente vai para um lugar e vamos para o outro, não é assim que amigo faz? Você mãe vai ser assim? Você pai vai ser assim? Não vai ser assim. Então não é ser amigo, não é ser inimigo, mas não é ser amigo, é ser pai. Ser pai. Por isso que nós precisamos cada vez mais aprender a relacionar com Deus, irmãos. Muitas pessoas, quando nós pregamos a graça de Deus, eles acham que a graça de Deus é como se fosse o gênio da lâmpada. Ok? Eu vou finalizar vou ensinando você a pedir. Hoje você vai saber que ele é bom. Mas não é gênio da lâmpada. Então é pedir tudo que eu vou ganhar. É pedir. Então eu estou precisando de uma coisa, eu vou no culto domingo. Porque eu tenho que pedir. Não estou precisando, então eu não vou e não vou pedir. Ou eu vou pedir, não ganhei, não vou mais. Não é assim. Você precisa saber que Deus diz não para você. Por quê? Porque Ele ama você. Ele ama. Tem coisa que não vai dar certo, preste atenção. Não vai dar certo. Por quê? Porque Deus disse que não é para dar certo. Por quê? Porque Ele ama você. Ele ama você. Como é que você era quando adolescente? Parecia que o pai e a mãe eram inimigo, não é? Queria no lugar, dizia não. Menos a minha era assim, não. Queria numa excursão da escola, não. Queria, tudo é não. Eu disse, meu Deus, mas o que não pode nada? Nada podia. Parecia que eu era inimigo. Mas eu não sabia, eu era filho. E ela era mãe. Entende? Mas hoje eu sou pai, hoje eu sei por que ela dizia não. Entende? Assim é Deus. Deus, preste atenção em mim. Não coloque Deus contra a parede achando que Ele tem que carimbar tudo aquilo que você quer que aconteça.
Às vezes, algumas pessoas, por não ter revelação de que ele é pai, e por não ter a experiência, a revelação de paternidade, eles agora criam não somente um conceito, mas um relacionamento disfuncional com Deus. Por exemplo, a maioria das pessoas, elas ficam, pensativas, intrigadas e contrariadas com a questão da morte, não é assim? Quando morre uma pessoa, como é que você fica? Cara, geralmente uma pessoa, mais jovem, morre de uma maneira trágica. Como é que você fica? Meu Deus, como é que essa pessoa morreu? O primeiro pensamento daquele que não tem revelação de Deus, o que ele diz? Se Deus existisse, não ia deixar que isso acontecesse. Tanta gente ruim no mundo e agora morre essa pessoa boa. Então, por não conhecer a Deus, por não ter revelação, por não ter relacionamento de paternidade, vai entender? É a mesma coisa o adolescente, quando o pai diz não para ele. E aí ele fica contrariado e fica inimigo do pai. E é tudo aquilo, preste atenção, tudo aquilo que o pai fez de bom, ele descarta por uma resposta, por uma coisa que ele não entendeu. Ele diz que o pai é mau. Assim são as pessoas com Deus. Se dá tudo certo, nossa, Deus é muito bom. Se Deus diz não numa coisa, ele diz, nossa, eu não acredito em Deus. Se Deus existisse, se Deus fosse bom, se fosse assim, meu casamento não ia dar desse jeito. Por que que Deus permite isso acontecer comigo? Você nunca se perguntou isso, né? São outras pessoas que não vieram hoje. Pastor, por que que eu estou passando dificuldade financeira? Olha só, eu estou indo no culto todo domingo. Estou indo até no GC, pastor. Até o jejum estou pensando em fazer na semana que vem, aleluia. E eu estou passando crise financeira. Tá bom, irmão, mas que hora tu está acordando? Ah, pastor, sabe, né? 9h30, 10 horas. Ah, daí Deus... Aí Deus tem culpa da tua situação financeira. Entendi. Não, pastor, é que não tem emprego, não tem trabalho. Entendi. Aí ele vai trabalhar, 3 horas da tarde ele quer ir embora. Ah, daí Deus tem culpa da situação financeira. Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer? Aí coloca Deus numa culpa que não tem nada a ver. Não, pastor, é que assim, o meu casamento está horrível. Meu casamento não dá, minha mulher não dá mais, meu marido também não dá, só chinelo espalhar na casa, toalha em cima da cama, lixo e tal, e louça na pia. Então, acho que Deus não ama nós. Hã? O que Deus tem a ver com a louça na pia? O que Deus tem a ver com a toalha molhada em cima da cama? Não é Deus, é você, precisa saber, ter a revelação de que Deus é seu pai, mas é você que tem que botar a toalha estendida, aleluia! Você é filha amada de Deus, mas a loucinha tem que ser lavada, amém? Aleluia! Estou falando de coisas bem básicas para você entender o conceito que as pessoas têm. Aí o casamento está lá, aí o final de tudo isso é o quê? Acontece lá o quê? Uma traição. Nossa, olha como Deus permitiu isso. Hã? Deus? Aí a culpa é colocada onde? Em Deus. Onde são coisas que nós temos que fazer, irmãos. Imagina só, eu não sei você, mas a graça de Deus, quanto mais revelação da graça eu vou tendo, quanto mais revelação do amor de Deus eu vou tendo, mais coisas vão sendo geradas no meu coração, mais coisas eu quero fazer para Deus, mais coisas, mais projetos vêm na minha mente, mais coisas vêm no meu coração. Então tem pessoas que elas ouvem da graça de Deus, elas ouvem do amor de Deus, e elas aí, não, então é que está pela graça, então eu não preciso fazer nada. Preste atenção, você, pai, marido, você precisa cultivar a sua casa. Você precisa guardar o seu casamento, você precisa ensinar, você precisa disciplinar os seus filhos, você precisa assumir essa responsabilidade. Deus formou um homem, preste atenção, Deus formou um homem e Deus formou um jardim, criou um jardim, Ele colocou o homem dentro daquele jardim e disse, cultiva e guarda tudo aquilo que eu fiz.
Foi Deus que deu o casamento para você, foi Deus que deu a família para você, foi Deus que deu os filhos para você, mas agora eu e você temos que nos levantar em fé, com uma atitude prática, cultivar a nossa casa, guardar o nosso casamento, ensinar os nossos filhos, nos posicionar, vendo que isso é graça de Deus. Aleluia, irmãos. E aqui às vezes nós paramos. E aqui que eu quero dizer que Deus quer levar você a amadurecer. Eu sei que muitas pessoas, elas consideram que, por exemplo, ser um pai e ser uma mãe é pouca coisa, né? Então, por exemplo, às vezes a minha esposa vai a algum lugar e elas perguntam para ela, profissão. E ela diz assim, do lar. Ah, tu não trabalha? Entende? Não. É que nem pastor, né? Qual a profissão? Pastor. O senhor é pastor ou é só pastor ou trabalha? É o conceito, pessoal, de que não trabalha. Entende? Então, ser pai e ser mãe não é nada. Aí o que acontece? Aí vai chegar lá, então, um menino. Os pais. Menino ou menina, né? As mães também, tá junto. Menino lá. Ele assume um compromisso com uma menina. Ele casa. Só que agora, na primeira discussão, onde é que ele vai? Para a mamãe. Ele precisa entender, não é menino, ele precisa ser homem agora. Ah, por que Deus permitiu? Não, não é Deus, é ele que precisa se tornar homem. É ele que precisa se tornar homem. Preste atenção, irmãos, quero dizer para você, eu e você fomos agraciados por Deus, favorecido por Deus. Se você é pai, se você é mãe, se você entendeu isso, isso é um chamado que você tem. Você, preste atenção, você pode influenciar, impactar e transformar uma cidade, uma região, através daquilo que Deus vai fazer, através da sua casa, da sua vida. Mas eu preciso de me posicionar com isso. Geralmente, quando eu não tenho a revelação de Deus como pai, eu não tenho essa base. Então, a primeira coisa que acontece, eu sempre quero fugir. Quer fugir, entende? Ok, não deu certo, o que eu vou fazer? Vou sair de casa. Vou sair de casa, não deu certo, vou embora. No trabalho, não deu certo, vou embora, arrumo outro. Não é assim que funciona. Isso é atitude de alguém que não teve revelação da graça de Deus. Então, Deus quer nos levar, gente, a amadurecer, a crescer, amém? Crescimento, amadurecimento não está ligado à independência de Deus. Pelo contrário, quanto mais cresce, mais dependente de Deus você se torna. Aquele que é independente de Deus, ele se torna cada vez mais imaturo. Mais imaturo. Então, eu quero dizer para você, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um chamado para você, você que é pai, você que é mãe, Deus quer expressar a paternidade do céu através da sua vida. E essa é a maneira de relacionar. A maneira de relacionar no céu é a paternidade, a maneira que Jesus vem trazer para a terra é a paternidade. Então, agora, eu sou pai dos meus filhos, amém? Mas eu não exerço paternidade só com os meus filhos, eu exerço paternidade em todos os relacionamentos. Por quê? Porque é assim que eu relaciono com o Pai. É dessa maneira. A maneira que Deus vai, preste atenção, a maneira que Deus vai transformar essa cidade, a maneira que Deus vai transformar esse litoral é quando a base dos relacionamentos for a paternidade de Deus. Oh, irmãos, e como isso é necessário. Como isso é necessário. E eu quero aqui fazer um apelo para você. Apelo para você. Para que o espírito de adoção flua através de você. Flua através de você. Não estou pedindo para você adotar uma criança e colocar na sua casa. Não é isso. Mas exerça a paternidade sobre as pessoas. À medida que a paternidade de Deus foi fluindo através de você, exerça nas outras pessoas. Entende? Existem tantas pessoas, né? Eu sei que hoje nós temos alguns visitantes aqui, mas existem tantas pessoas que o que elas precisam é só uma palavra. Ela precisa só um encorajamento, ela precisa só um abraço. Pessoas,
Se nós for falar de adolescente, então nem fala a quantidade. Se nós chegar nas crianças, então, meu Deus do céu. Entende? A necessidade é de paternidade, a necessidade é de relacionamento de paternidade. Relacionamento de paternidade não é para deixar fazer o que quiser. Relacionamento de paternidade é para dizer que existe um Pai nosso que está no céu, que tem toda a provisão, que Deus tem um plano, que Deus tem um propósito. É trazer uma palavra de encorajamento, é trazer uma palavra de direção. Qual que era o problema dos judeus quando Jesus vem e diz que ele é pai dele? É porque os judeus queriam, obviamente, o Pai, que é Deus, somente para eles. Somente para eles queriam. Mas a palavra profética é que Deus seria o Pai. Aí essa palavra é para Abraão. A palavra diz que a terra inteira seria abençoada através dele. Então a paternidade não seria mais exclusiva aos judeus. Quando vem Jesus, a paternidade de Deus, que era exclusiva de Deus, agora é para todos os povos da terra. Eu quero dizer para você, não é só sobre a sua casa. Não é só sobre a sua casa. Deus não quer você, pai, que você exerça somente paternidade sobre a sua casa. Deus quer que você exerça paternidade sobre essa cidade. Você exerça paternidade sobre esse litoral. Você exerça paternidade, o Pai nosso que estás no céu. A palavra diz que Ele ama você, que Ele tem provisão para você, que Ele tem um projeto para a sua vida, que Ele tem algo para fazer através da sua vida, e é isso. Então um pai, trazer uma ilustração, não, um exemplo de como que acontece com os judeus, a tradição judaica. Você sabe, o sábado para o judeu é sagrado. Então todo sábado, o Shabá dos judeus, a família senta ao redor da mesa. E quando a família está ao redor da mesa, o pai começa a profetizar sobre cada um dos filhos. Ele começa a dizer, fulano de tal, assim vai ser contigo, Deus é contigo, Deus vai fazer através da tua vida. E ele passa para o outro filho, ele profetiza sobre todos os filhos, ele fala. A palavra de Deus diz que Jacó, quando ele está morrendo, ele está, no final da vida, ele chama todos os filhos, ele fala um por um, do maior até o menor, ele diz, contigo vai acontecer assim, Deus vai fazer assim. Ele profetiza sobre José, sobre Judá, sobre Benjamim, sobre Rubem, ele profetiza sobre todos. Eu sei que você acha que paternidade é ligado à questão financeira. Não, paternidade está ligado com você profetizar, está ligado com você declarar. Porque qual que é a necessidade daquele que vive inseguro? E talvez essa foi a sua história. É alguém que acreditasse em você. E quando você teve a revelação do Evangelho, você ouviu o Pai dizendo que Ele tinha algo na sua vida. Ele acreditou em você. Então agora eu quero convidar você, fazer um apelo para você, para nós profeticamente exercermos paternidade sobre esse litoral, sobre esse lugar. Acredite nas pessoas. Profetize sobre a vida delas, profetize sobre esse lugar, declare, fale, profetize, trabalhe sim, planeje, vamos fazer o que tiver que fazer, mas isso precisa ser uma palavra profética dentro de nós. Não é sobre a sua casa, é sobre essa região que Deus quer fazer. Não é somente sobre a sua casa. Sim, a sua casa, ela vai ser uma expressão do céu na terra, mas não guarde isso, permita que isso transborde através de você. Irmãos, Abraão não tinha nenhum filho, e Deus disse que ia fazer dele pai de multidões. Olha que loucura essa. Deus disse que ia engrandecer o nome dele. Deus disse para Abraão, eu vou fazer... Todas as famílias serão benditas através de ti. Eu sei que talvez até hoje você está olhando para você, mas eu quero dizer, é através de você. É através de você. Permita que a sua vida, permita que a sua casa, permita que o seu casamento, ele seja uma expressão da glória de Deus. Ele seja uma expressão do céu aqui na terra. Muitos anos atrás eu ouvi um testemunho de um pastor contando um aconselhamento. O casal queria separar e esse pastor conversando com eles e argumentando aqui, argumentando ali. E aí o pastor foi para o último, Ele disse, eu fui para a última tentativa. Eles tinham filhos,
2, 3 filhos, não lembro. E aí, o pastor perguntou para o homem, você ama os seus filhos? Ele disse, eu amo os meus filhos. Eu amo os meus filhos mais que qualquer coisa. O que você faria pelos seus filhos? Eu faria qualquer coisa necessária. Então tá. Você é capaz de permanecer casado com ela por causa dos seus filhos? Ele disse, não, mas aí não. Aí não. Casamento vai passar por crise. Empresa vai passar por crise. Tudo vai passar por crise. A crise, ela só vai mudar de nome. Ok? A crise só vai mudar de nome, mas ela vai vir. A pergunta é, aonde está a sua base no meio da crise? Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a uma casa firmada na rocha. Porque quando vem o vento, vem a tempestade, ele permanece. Não fique acusado porque vem vento e vem tempestade. Vai vir, vai vir. Não estou profetizando, mas é certo. Vai vir. Mas você precisa estar no fundamento de que Deus é o seu Pai. Mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio da crise do casamento. Pastor, parece que acabou tudo. Não. Permaneça se você está no fundamento. Pastor, o que eu tenho que fazer? Tem horas que não tem que fazer nada. Você só tem que permanecer no fundamento e crer naquilo que Deus falou para você. Pastor, a minha empresa está em crise, ok, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mudar de ramo, eu tenho que mudar isso? Não, tem vezes que você não tem que fazer nada, você só tem que permanecer, permaneça no fundamento, não desista, permaneça, porque Ele não desistiu de você. Jesus não desistiu de você, na via dolorosa, Ele carregando aquela cruz, e a palavra diz que ele não suportou carregá-la, ele caiu. Ele não desistiu de você, ele foi até o final. Ele foi para a cruz, e naquela cruz ele ficou pendurado no madeiro por causa de mim e de você. Ele não desistiu, ele não desceu daquela cruz, ele foi até o final, ele entrou na morte de cruz. Como se isso bastasse, ele não desistiu, ele não parou, ele desceu ao inferno. Ele pegou as chaves do inferno e da morte, por amor de mim e de você. Ele não desistiu, ele não abandonou, ele permaneceu. E por quê? A palavra diz, Filipenses capítulo 2, e porque ele permaneceu, e porque ele foi até o final. A palavra diz que Deus o exaltou, Deus o deu um nome que está sobre todo nome. Por quê? Porque ele permaneceu. Deus quer fazer algo na sua casa. Permaneça. Deus quer fazer algo com você nesse lugar. Permaneça. Permaneça crendo, alicerçado em Jesus. Pastor, mas a condição é todo o contrário. Sim. Sim, Romanos 4. Paulo disse que Abraão olhou para o seu corpo e disse, não tem esperança. Olhou para o ventre adormecido de Sara e disse, não tem esperança. Mas a palavra diz que Abraão creu contra a esperança, e ele não desanimou, pelo contrário, ele deu glória a Deus, porque sabia que aquele que tinha falado é fiel para cumprir. Eu sei que ser pai, né, hoje é maravilhoso, né? Ser pai no Dia dos Pais. As crianças vão vir aqui, vão apresentar, você vai chorar, eu vou chorar também. A foto no Instagram, marcação, lindo, maravilhoso. Melhor dia para ser pai é Dia dos Pais, né? Mas amanhã é segunda-feira. Amanhã a história continua. E depois é terça. E amanhã é dia 14 e dia 15. As contas do dia 15 vão vencer no dia 15. E o Pix tem que sair. O boleto tem que ser pago. Na quarta tem a reunião na escola. Na quinta tem o bilhete da professora que vai vir. Entende? Na sexta, sua sogra vai visitar você, talvez. Está entendendo? E aí, vamos continuar sendo pai? Vamos continuar sendo pai? O filho está doente. Nenenzinho está chorando, 3 da manhã.
Ou você vai virar para o lado, fazendo de conta que está dormindo, vai deixar a tua esposa levantar de novo? Tem que comprar fralda. Você vai comprar fralda brabo, nervoso, ou vai dando glória a Deus, crendo quanto a esperança, aleluia? Não é muito romântico. Não é muito romântico, é realidade. O que Deus quer fazer através de você não é romantismo, não é novela, não é filme, é realidade, é manifestação do céu na terra. Então existe cruz para carregar. Jesus diz: quem quiser vir após mim, quem quiser, primeiro é quem quer. Quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Eu sei que a cruz tem a conotação de sofrimento, mas a cruz é um caminho, é o processo que Deus nos insere para cumprir com o propósito dele na nossa vida. Mas eu quero dizer, se você permanecer, os frutos vão vir. Os frutos vão vir, os frutos vão vir, os frutos vão vir. Da mesma maneira que o pai se alegrou por entregar o filho, e o filho se alegrou em ir para a cruz, porque muitos outros filhos foram inseridos. Eu quero dizer, profetizar sobre a sua vida. O preço que você vai pagar, o preço que você está pagando, ele vale a pena. Ele vale a pena. Centenas e milhares serão gerados através de você, quando você se posiciona para exercer, para expressar a paternidade do céu aqui na terra. É impossível aquele que teve a revelação de que Deus é Pai, ele não expressar a paternidade através dele. É impossível, é impossível, é impossível. Então Deus está marcando você hoje. Não é sobre você, é o que Deus quer fazer através de você. Hoje você vai receber uma capacitação de Deus, você vai receber um poder de Deus, entende? Não acabou ainda, não acabou o que Deus quer fazer através de você. Deus tem muito para fazer através da sua vida. Ele é Pai, amém? E para finalizar, Ele não é só Pai, Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Vamos ler juntos Mateus capítulo 7, versículo 7. E aqui nós vamos finalizar. Ele é o bom Pai. Ele é Pai, Ele é o seu Pai. Mas Ele é o bom Pai. Ele é bom. Não, preste atenção, não permita que os seus referenciais, como nós falamos na última semana, eles limitem você de acessar a bondade de Deus. A bondade de Deus, ela não depende do que você faz. A bondade de Deus não depende do seu esforço. Você não vai esforçar, como um pai, para atrair a bondade de Deus. Você vai esforçar para cumprir com o propósito de Deus. A bondade de Deus está sobre a sua vida. Amém? Dependendo do que você faça, o que você faça, da maneira que você faça, está sobre você. Jesus está ensinando ainda aqui, Mateus 7, ele está ensinando como que relaciona. E ele diz assim, então, como que comunica, como que relaciona com o Pai, que é seu Pai. Ele diz assim, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Olha só, aí Jesus faz um paralelo. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aí conclui, ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, aleluia, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará, olha só o final, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deixa no 11, olha aqui vai virar a chave. Olha exatamente como diz o texto. Jesus diz, Pai de vocês que está no céu, dará coisas boas para quem, irmãos? Para quem? Para quem? Deus não dá coisas boas para aqueles que são bons. Deus dá coisas boas para quem? Pedir. Deus não dá coisas boas para as pessoas boas.
Pastor, quer dizer que pode ser mal? Não, não tem a ver com as pessoas. Jesus está falando do Pai aqui. Jesus está dizendo que o Pai, quando Ele vai dar algo, Ele não avalia se a pessoa é boa ou ela não é boa. Jesus não avalia se ela fez tudo certo ou não fez tudo certo. Jesus não avalia a condição dela, se ela, tem um histórico favorável ou desfavorável. Quando o Pai olha para alguém para dar alguma coisa, a única coisa que ele avalia é se essa pessoa pediu. Ah, pastor, então é fácil assim. É só pedir. É isso, é só pedir. Eu sei que parece tão simples pedir, né? Mas sabia que você tem uma resistência tão grande de pedir? Talvez a coisa mais difícil que tem é pedir. Vou dar um exemplo para você. Como funciona a nossa mente. A nossa não, de outras pessoas que não vieram hoje. Vão ver o vídeo depois. Geralmente, existem exceções nesse exemplo. Quando você está doente, deu uma dor de cabeça, você corre para o médico, sim ou não? Não, né? O que você faz? Você deixa. Dá uma dor, você vai deixando, a dor vai aumentando, vai aumentando. Aí você começa, essa dor, ela começa, mudar o seu semblante. Alguém pergunta, o que você tem? Não, nada não, está tudo certo. Aí essa dor impede você de fazer alguma coisa. Você pede ajuda para outra pessoa? Não. Quando que você vai no médico? Mas na última das últimas, não é assim? Mas na última verdade, não aguento, aí eu vou ter que ir. Não sei se você é assim, talvez você não, mas eu sou assim. Eu sou assim. Só que a mesma maneira, às vezes você tem dificuldade de pedir para o seu Pai que estás no céu. Você está passando por necessidade, o que você faz primeiro? Você não pede, você vai fazer. Existe uma enfermidade na sua casa, o que você faz? Você primeiro não vai no médico, depois você vai no médico, depois você consulta o médico, consulta outro médico, vai em outro médico. Não, acho que eu tenho que ir num terceiro médico, eu tenho que ir num quarto médico, um quinto médico, eu tenho que comprar esse remédio. Aí tem um colega que conhece um remédio que deu, é um xarope lá que vai dar certo e você vai tentando. Eu vou no terapeuta, eu vou nesse, vou naquele outro e naquele outro. Lá, depois de tudo, você se lembra, me esqueci que eu sou filho de Deus. Eu me esqueci que eu posso pedir para Ele. Eu me esqueci que eu posso falar para Ele. E a palavra diz que o que eu pedir, eu vou receber. Você está lá na crise financeira, o que você tenta? Vou fazer um empréstimo aqui. Agora vou fazer um empréstimo do empréstimo. Eu vou ver aqui de onde é que eu tenho dinheiro. Eu acho que eu tenho dinheiro aqui, nesse site aqui que falaram que estão dando dinheiro. Aparece um anúncio para você lá. Retire o seu dinheiro, retire o que você nem sabia que existisse, não sei de onde. Você entrou, né? Recebeu a mensagem no WhatsApp, o governo está dando um dinheiro secreto que ninguém sabe, não sei o quê. Você vai lá e entra. Oportunidade de ouro, receba R$1.000 sem fazer nada. Você cai em todas elas. Aposte não sei no quê. Aposte no jogo, aposte no bicho, faça isso, faz joguinho. Isso, preste atenção. É porque você não entendeu que Ele é bom Pai. Você achou, não, você acha, preste atenção, você acha que existe uma outra maneira da provisão vir até você que não seja pelo seu bom Pai? Não existe outra maneira. Preste atenção, você que é filho. Você que é filho. Em algum momento na sua adolescência, se você não fez, você pensou muito bem em fazer. Fugir de casa. Quantos já fizeram isso? 1, 2, 3. Só uns 3. Só? O André tá... mas estamos ruim, né? Nós que levantamos a mão. Por que você fugiu de casa? Porque você dizia, eu não dependo deles. Não foi assim? Eu não dependo deles. Eu posso me virar sozinho. Quanto tempo durou isso? 2 quadras? 3? Não foi assim?
Você chegou ali, chegou na hora do almoço e disse, estou com fome, vou lá em casa almoçar, depois eu fujo de novo. É porque você achou que a provisão viria para você através de outro jeito. Não, a provisão, ela tem um lugar, a casa, o Pai. Ok? Você que é filho de Deus, preste atenção. Preste atenção, não há outra maneira da provisão vir até você, se não for pelo Pai nosso, o bom Pai, o seu Pai que estás no céu. E não é só a provisão financeira, é todas as coisas. Casamento está em crise. Não, pastor, acho que se nós fizermos uma viagem, resolve tudo. Ah, viagem, quebra tudo na viagem. Volta pior, aquilo que era para ser bênção. Não, nós vamos fazer uma viagem, e daí nós vamos para lá, depois nós vamos aqui, nós vamos lá, mas já saiu aqui, pegou a 101, já deu briga, já volta, não vou mais. Não é assim? Eu sabia, porque tu não quer, porque não sei o quê, você já sabe essa história. Acontece muito em filme, né? Não o que aconteceu na sua vida. Aquilo que era para ser bênção, maldição. Não, pastor, agora nós vamos ter um filho, o filho vai resolver tudo. Não, agora nós vamos mudar de cidade, nós vamos embora de Cidreira. Já sabe. Não, é só o bom Pai. Você quer ter um casamento que manifesta o céu na terra? Peça para o bom Pai. Não, pastor, eu vou ser um bom marido. Você pode ser um bom marido, mas antes de ser um bom marido, peça para o Pai. Pai, me faz um bom marido. Pai, me faz um homem segundo o teu coração. Pai, me faz uma mãe, me faz um marido, me faz uma esposa, me faz um empresário. Pai, me faz um pastor, me faz alguém que tenha o teu coração. Pai, a tua palavra diz que o que eu pedi para ti, o Senhor vai me dar. Então eu peço para ti, Senhor, eu te peço, porque eu não consigo, eu peço para ti. Só que a nossa dificuldade de pedir, por quê? Porque nós queremos, por vezes, ser fortes diante de Deus. Não, eu sou homem. Sou forte. Sou forte, tem que ser homem, não pode chorar, homem não chora. Você ouviu lá, né, na infância. Se apanhar fora, vai apanhar em casa também. Então o medo não é, né? O medo não é nem que você queria brigar, você não queria apanhar, cara, não pode nem apanhar. São conceitos que você tem. Preste atenção, se você for forte diante de Deus, você for forte diante do Pai Celestial, você será fraco como um pai terreno. Mas se você for fraco, frágil, vulnerável diante do Pai Celestial, você será um pai segundo o coração de Deus. Você será um pai posicionado, você será um pai cheio do Espírito de Deus, você será um pai que manifesta o céu aqui na terra, e eu e você, nós vamos expressar e manifestar a paternidade de Deus nessa cidade, nesse lugar. Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Deus é bom, e Ele é o seu pai. Ele é o seu pai, preste atenção, Ele é o seu pai, e a pergunta é, qual a sua necessidade? Pastor, muitas. Pede para Ele. Pede, você já pediu? Não, pastor, eu prefiro fazer. É porque você ainda não teve a revelação que Ele é um bom pai. Não tente. Pastor, é que eu e meu marido, eu sei que nós temos que sentar para conversar. Se nós sentar para conversar, nós vamos resolver. No tapa, quer dizer. Não resolve. Não resolve. É o bom pai. Pastor, eu sei que se eu tiver uma consultoria financeira na minha empresa, ela vai para cima. Pode até ter, mas antes, peça para o bom pai. Tudo começa nele. Tudo é por ele. E no final, tudo é para ele. Esse é o propósito de Deus. Irmãos, não vamos complicar aquilo que não é para ser complicado. Já tem um tanto de complicação que aparece, não é? Não complique, corra para Deus. Corra para Deus hoje, corra para Ele nessa noite, é a nossa oportunidade, corra para Ele, Ele é o seu Pai, Ele é o bom Pai, Ele está de braços abertos e esperando você. Muitas pessoas dizem, pastor, mas
Ele já sabe, a palavra diz, e nós cantamos, ele já sabe o que eu preciso. Sim, ele sabe. Mas você precisa pedir. Você precisa pedir. Você que é pai sabe disso, não é lindo, maravilhoso quando seu filho pede algo para você? Oh, irmão, se tem uma coisa que eu me sinto pai é quando os filhos pedem alguma coisa. Eu me sinto, acho que a maior expressão de ser pai não é nem quando eu peguei eles no dia do nascimento. É quando eles pedem alguma coisa. Eu fico na hora de ficar até nervoso, né, no mercado, sabe? Se pede bem no caixa, né? Hoje eu fui com os 3 no mercado. Bem no caixa, ele pega, eu quero isso. Não, esse hoje não, filho. Esse então. Não, esse não dá, filho, não, ajudar. E vai, a gente fica meio nervoso na hora, mas depois fica pensando, olha só, ele pede, por quê? Porque ele crê que o pai é bom. Ele crê. Mas eu disse, eu acho que uns 10 não para ele em 1 minuto. Mas eu sei que se eu ir no mercado agora, ele vai fazer o quê? Vai pedir de novo. Talvez você pediu para algo e você não recebeu de Deus. Não é porque você recebeu que você deve parar de pedir. Se você continua pedindo, pastor, eu estou pedindo e não acontece. Não quer dizer que Deus não quer te dar aquilo. Ele quer ver se de fato você quer isso mesmo ou não. Mas você não vai pedir achando que você merece. Você vai pedir porque Ele é bom.